penas de prisão para assassinos, pedófilos, violadores, etc. Yeah. Claro, não é? Era pena de morte. Ok, és a favor da pena de morte. Não, nem pensar, mano. Pensar. Não havia cá nenhuma oportunidade, mataste, és morto. Não. Isso do ponto de vista social, e já vários psicólogos disseram, sociólogos, a maneira como tens a ideologia de reabilitação ou como tratas os teus criminosos é um dos espelhos mais importantes daquilo que tu tens como sociedade. Tipo, se não aceitas o homicídio, não podes matar. Tão simples quanto isto. Não te dá a liberdade para fazeres o mesmo. Isso é regredir, o olho por olho, dente por dentro, isso é regredir do ponto de vista social, mano. É andares para trás. É uma coisa arcaica, é uma coisa que não encaixa. O que tu tens que garantir é que não volta a acontecer. Correto? Portanto, isso tens que garantir. Portanto, tens que condenar e tens que garantir que aquela pessoa não volta a matar. Nem cá fora, nem dentro da prisão. Atenção. Portanto, isto depois as condições da prisão em si têm que ser condizentes com o tipo de preço que tu tens e do risco que ele tem, mesmo dentro das grades. Não tem que andar a causar despesa aos contribuintes. Não, mano, isso tu podes meter os presos a contribuir. Uma coisa que há algumas prisões e em alguns países também se faz e faz bem. Quem sofre são os familiares das vítimas que viram o seu ente querido morrer, sofrer nas mãos de alguém e não deixam de sofrer o mesmo se a pessoa morrer. Essa coisa do closure porque tem pena de morte, isso não existe, mano. Isso é uma questão social, mano. Não tens closure nenhuma. Entendes? A partir do momento, mano, e aliás, matar a pessoa com uma injeção letal ou o caralho, mano, digo eu que é menos sofrimento do que a pessoa passar o resto da vida toda presa. Acho que para muita gente deve ser. A pena de morte para mim é mesmo uma questão escabrosa, completamente inadmissível. Isso aliás, é uma coisa populista, estás a perceber? Porque é fácil tu falares de pena de morte com a pessoa por causa da componente sentimental da pena. Estás a dizer, diz isso, mas se fosse a tua filha, se fosse a tua mulher, e não sei o quê. Mas nós temos que, a justiça passa além da parte sentimental. E tem que passar. Porque se não passar, regride. Portanto, prisão perpétua, eu acho que em alguns casos pode acontecer. E atenção porque acontece. Mesmo no nosso país. Do ponto de vista ideológico, nós temos prisão perpétua. Não temos como pena, mas temos como realidade. Porque temos crimes, pena máxima, que só têm libertação se houver aval psiquiátrico. E sem aval psiquiátrico, por isso é que nós temos presos em Portugal há mais do que a pena máxima. Portanto, acabam por poder ficar pena perpétua. Mas não, eu concordo convosco, há penas que naturalmente podem ser demasiado pesadas ou demasiado leves, tendo em conta a gravidade do crime e tendo em conta o problema que esse crime representa. Não é? Porque isso também tem em conta. Não é? Há um crime que acontece em 1 bilhão. É diferente de um crime que acontece 1 em 100 mil. Correto? É diferente, não é? Mas é tal coisa, as penas nunca vão estar todas corretas, ok? Isso é impossível, pessoal. É impossível. Infelizmente, pá, é óbvio que vamos ter que ir melhorando sempre e é importante estar atento a isso e quem de valor tem e a própria sociedade também tem que ter opiniões acerca disso, mas as penas nunca vão estar corretas a 100%. Mano, vai sempre haver uma que devia ser um bocadinho maior, outra que devia ser mais pequena e o caralho. É. É fácil falar da pena de morte quando não tens qualquer conhecimento de direito penal ou psicologia criminal. O ser humano, como ser social, fica muito mais maluco se ficar numa prisão anos e anos a fio. Aliás, nós encaramos 25 anos de prisão como pouco, mas os psicólogos dizem que os 25 anos de um preso passam de uma forma totalmente diferente. Sim, mas o nosso problema, na nossa sociedade, relativamente à nossa... Eu acho que a nossa ideologia, relativamente aos criminosos é correta. O problema é que na prática não funciona bem. Porquê? Porque em Portugal tudo o que é do Estado não funciona como deve ser. É fedido. E
o acompanhamento aos presos não é feito como deve ser. E tu tens que presumir uma possível reabilitação do preso. E tens que conhecer, não é? Portanto, tens que ter profissionais de saúde capazes de conhecer e de perceber e avaliar o risco, não é? E o potencial de desenvolvimento e de reabilitação que o preso está a ter enquanto está a ser preso. E esse acompanhamento é super, hiper mal feito em Portugal. Porquê? Porque não há dinheiro, não há fundos. Não há o mínimo de investimento. E eu presumo que não fosse difícil fazer um bocadinho melhor se houvesse, se conseguisse rentabilizar o preço de outra maneira. Estás a ver? Se rentabilizasse os preços de outra maneira, mais dinheiro escoaria para investir no próprio preço. Pronto. E a sociedade melhorava. Bué. Estás a ver? Mas é fodido, mano. É fodido. Mas isto já estamos a fugir do tema, não é? Esta cena do Charlie é demasiado grave para estarmos a discutir penas de morte ou para estarmos a discutir a segunda emenda, mano. Pá, desculpem lá, mas é, mano. Porque isto não tem nada a ver com essa merda, mano. Isto é literalmente, pá. Mano, até nas televisões, mano. Até nas televisões, pô. Se vale a pena o crime, o teu exemplo do tráfico de droga, destrói famílias e vidas, já para não falar de criminalidade que gera nesse âmbito. Correr bem faturam milhares de milhões. Se forem apanhados em flagrante, apanham medidas de coação de apresentações na criminalidade, se apanharem prisão efetiva, comem e bebem e têm boas-vidas dentro das prisões. Boas vidas dentro das prisões. Mano, sem dúvida, ok, mano? Isso aí, mano, e já pensaste gajos que levam 25 anos e depois saem com metade da pena por causa de bom comportamento e o caralho. Já pensaste nessa componente também? Mano, há montes de merdas que tu podes achar estranho e criticar e o caralho. É óbvio, mano, e também nunca vai estar perfeito. Mas eu acho que a componente ideológica é boa, a nossa. Na prática, é que temos que fazer melhor. É isso. Mas não é preciso matar ninguém. Por mais que o crime seja a maior violência possível, não é preciso entrar por aí. Acho que temos de ser superiores a isso como sociedade e temos que mostrar à nossa sociedade que a nossa sociedade é superior a isso. Estão a perceber? Faz sentido? Os países com menores taxas de reincidência estão entre os países com duração de penas menores e um forte investimento na reabilitação, reinserção, educação, etc. Mas essas estatísticas, mano, porque isso também pode ter muito a ver do ponto de vista cultural do que é que leva a pessoa a fazer o erro. Por exemplo, nós não somos um exemplo de qualidade na reinserção dos presos e na reabilitação dos presos. Só fazemos merda. Eu conheço pessoas que trabalham em prisões, pá, acho que alguns de vocês também devem conhecer, e claramente o acompanhamento, mesmo psiquiátrico e tudo, é uma grande merda. Correto? Somos um país pobre, não sabemos, pá, aquilo também é fedido. Ideologicamente está tudo ok, mas depois na prática dá merda. A questão é, como é que a gente reabilita um homicídio em Portugal? Diz, velho, mas reabilitar em Portugal é uma grande merda, porque a gente não faz a reabilitação como fazem os suecos. Mas a reabilitação de um homicídio em Portugal funciona. Porquê? Porque o tipo de crime no homicídio em Portugal é passional. Portanto, é uma coisa tipo um live de loucura. 99,9% dos homicídios em Portugal não são programados, não são preparados, não são acidentes, não são... Está-me a faltar a palavra, caralho. Não são premeditados. Pronto, logo aí qual é que é a possibilidade? Qual é que é a diferença de reabilitar uma pessoa que comete um homicídio não premeditado de um homicida premeditado? Também tem muito a ver com o tipo de crime que tu tens, estás a ver? Portanto, essa coisa do estes reabilitam melhor, se calhar o que fazem melhor vai muito para além da reabilitação. E nesse aspecto o português está bem. Nós não somos um país com alta criminalidade. Não é?